você. Se olhe com mais amor. Prevenir é um ato de amor com você. Abrace essa causa, é mais que um toque, é mais que um ato de amor. Vamos juntas lutar, se prevenir é uma forma de amar. Tão linda. Olá! E hoje, finalizando as nossas entrevistas do Outubro Rosa, nós vamos conversar com uma convidada. Ela não teve câncer de mama e nem do colo do útero, mas ela teve câncer no intestino. E hoje a gente vai tratar um pouco também do atendimento no Hospital de Câncer de Barretos, que foi aonde ela fez todo o tratamento. Porque no próximo mês terá aí o leilão em prol ao Hospital do Câncer de Barretos, um momento de ajudar. A gente vai conversar com ela, que é empresária, tem 43 anos e aos 31 anos descobriu que estava com câncer. A gente vai conversar com a Luciana Laquila. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Rô, tudo bem. Bom, Lu, há 10 anos, 10, 11 anos, você foi diagnosticada com um câncer do intestino. Como é que você recebeu essa notícia? Ou pelo menos, como é que foi todo esse início? Então, Rô, eu tinha muitas dores na barriga e eu já tinha descoberto a endometriose, né? Como eu tinha recém tido uma gravidez, com meu filho com 1 ano, a gente descobriu que eu estava com câncer. E por eu ter a endometriose, a gente achava que a dor seria dela, né? Porque ela causa muita dor. E procurando a ginecologista, ela me orientou a procurar um gastro, porque aquela dor não estava compatível com a endometriose, né? Que era uma dor mais forte, era uma dor mais localizada. E eu procurei o gastro, e como eu já tinha câncer de intestino na família, ele me recomendou a gente fazer a colonoscopia, que foi quando eu descobri que estava com um tumor no intestino, né, 70% do lume do intestino, que era mais ou menos do tamanho de uma laranja. E durante todo esse período, quanto tempo durou essa dúvida aí até você fazer esse exame, Lu? Foi rapidinho, né? Eu fiz a colonoscopia, na hora mesmo o médico reconheceu o câncer, ele falou assim, olha, a gente vai fazer uma biópsia, mas eu tenho quase certeza que ele é maligno pelo tamanho dele, pela localização, pelo jeito que ele era, mas vamos fazer também uma tomografia. Aí mandou o material para fazer biópsia e fizemos a tomografia, onde constatou realmente o tumor, o tamanho dele e tudo mais. E em 10 dias, mais ou menos, chegou a biópsia, constatando que era um adenocarcinoma, que é o nome do câncer de intestino que eu tive. Lu, naquele momento que o médico falou isso pra você, quem estava com você, como é que foi receber essa notícia? Então, estava comigo o Sérgio, né, que é meu marido, a gente fez tudo junto, né, desde o início, desde os primeiros exames, ele sempre esteve comigo o tempo todo, então, junto com ele, depois na hora de receber a biópsia, estava a minha irmã também, que foi ela que foi buscar o exame, na verdade. Então, foram momentos assim que a gente ficou bem assustado, né? Agora, assim, em meio tudo isso, você tinha uma esperança que não seria, ou alguma dúvida de que não seria, mesmo tendo caso na família? Ou lá no fundo, assim, você estava com aquele medo e sabia que poderia ser? Eu achava que não ia ser não, porque eu era muito jovem, né? O câncer de intestino, ele geralmente acomete pessoas tipo 50, 60 anos. Então eu estava com 31 anos, então eu falava, não é possível, né? Não é, né? Apenas algum tumor, alguma coisa. Eu tinha assim esperança que não fosse o câncer. Que não fosse. E quando veio o resultado? Porque assim, há 10 anos, 11 anos atrás, as informações eram muito mais dolorosas, né? Porque assim, todo mundo achava, olha,
não vai dar certo. Como é que foi para você? Naquela época a gente não tinha tanto conhecimento sobre câncer. E como o meu avô, que teve o câncer de intestino, ele tinha falecido, então o que a gente sabia, o que a gente ouvia falar era que, nossa, um câncer, né? Você vai morrer. Então ficou todo mundo muito assustado, né? E ele fez o tratamento dele ali em Cuiabá, ele já era bem idoso, né? Mas foi um momento muito difícil para eles, para nós também, porque o câncer, ele, assim, é a pessoa que está com câncer, mas a família toda sofre muito de ver, né? Como que é difícil você passar por um câncer, as quimioterapias. Então todo mundo olhava o câncer como, nossa, agora ficou difícil, né? Mas só a fé. Só a fé. Você recebeu o diagnóstico e logo já tomou as providências. Como é que foi o tratamento, Lu? Quando eu fiquei sabendo já que a gente pegou o exame, viu que era, o primeiro hospital que nós pensamos em ir era o Hospital de Barretos, porque lá era a referência, né, que se tinha e que se tem sobre o câncer. Então, na época já existia o leilão aqui em Pontes de Lacerda, tinha as pessoas que estavam organizando e a gente procurou essas pessoas e ela encaminhou meus exames para Barretos e logo eles já me chamaram para a gente ir lá. E aí você começou todo o tratamento? Aí eles na verdade pedem todos os exames novamente, né? É tudo muito certinho, muito seguro, eles passam muita segurança, né, e certeza daquilo. E a primeira coisa assim que eles me falaram é que eles trataram o meu câncer como, imagina, isso vai dar tudo certo, você é jovem, né? Então eu me senti muito segura lá. Você começou o tratamento, fez rádio, fez químio. Como é que foi esse momento? Houve uma transformação, né? Como é que foi? Aí eu fiz os exames lá, eles, não, realmente vamos marcar uma cirurgia, porque como ele estava cometendo bastante o lumen do meu intestino, então causava muita dor, né? Ele estava bem grande para dentro. Então a primeira coisa foi fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia lá, retirou o pedaço do intestino. E aí, como eles fazem também o exame a partir desse pedaço do intestino que eles tiram, faz o exame e aí viram que tinha tinha muitas células cancerígenas. Então eu teria que fazer a quimioterapia. E aí, passado um mês e meio, 2 meses mais ou menos, para recuperar da cirurgia, eu comecei a fazer as quimioterapias. Geralmente, qual que foi o diagnóstico? O que aconteceu com você? O cabelo? Como é que foi para você esse momento? Não, toda mulher tem a sua vaidade, né? A gente fica com medo, meu Deus, vou ficar careca, e agora? Como que vai ser? E o cabelo, ele até caía bastante, mas eu não cheguei a ficar totalmente careca, né? Ficou bem ralo o cabelo, mas não caiu tudo não, né? O que mais, assim, a gente inchava muito, os efeitos da quimioterapia, elas são terríveis, assim, né? A gente fica muito mal mesmo com a quimioterapia, mas a esperança, né, e a fé de que aquilo ali era o que eu precisava para mim ficar curada, então isso é o que dava força pra gente. Você mudou-se para Barretos? Ficamos lá uns 2 meses, alugamos uma casa, aí foi todo mundo, né? Foi as avós, foi mãe, foi cunhada que veio de Rondônia para ficar lá com a gente, foram os filhos, o marido, ficamos todo mundo junto, todo mundo unido lá, que é uma coisa que é muito importante, né? Foi uma das coisas assim que eu não sofri tanto naquele momento, porque em momento nenhum eu fiquei sozinha, eu tinha muito apoio deles, eles estavam comigo assim o tempo todo. Na verdade, eles brigavam para ficar comigo no hospital, né? Todos queriam. Então foram momentos assim difíceis, mas que foram muito bons, de muita união familiar. Lu, qual que foi o pior momento para você durante todo esse processo? O pior momento
foi a cirurgia, né? Aquele momento ali de... Toda cirurgia, ela tem o seu risco, né? Ela é difícil. Então, a gente ficou muito apreensivo, porque ela é uma cirurgia demorada, né? E os médicos, eles tiveram esse cuidado na minha cirurgia, porque geralmente ela é uma cirurgia que corta a barriga toda, né? De cima e embaixo. Mas como eu era muito jovem, eles cortaram minha barriga só em cima, só embaixo, né? Pra mim, tipo, não ficar com aquele corte na minha barriga. Então, eles tiveram esse cuidado comigo, né? De se importar com a cicatriz que ia ficar depois disso. Que eu achei, assim, como uma coisa que me emocionou muito vendo o médico explicar isso pra mim, né? Que eles tiveram muito cuidado na hora de fazer essa cirurgia, pensando na cicatriz, como que ela ficaria por eu ser uma pessoa mais jovem, né? E a gente, mulher, acaba tendo um pouco mais de vaidade, né? E eles pensam na gente muito, né? E isso mexeu com você? Muito, né? Fiquei, assim, muito grata. Na verdade, eu tenho uma gratidão enorme, porque naquela época a gente tinha lá o hospital para ir, né? E eles se importavam muito com a gente. Não é porque era um hospital que, na verdade, ele não tem... Você não paga. Se você precisar, você contribui, né? Você ajuda eles de alguma forma, mas qualquer exame que você for fazer, cirurgia, consulta, não é cobrado, você não paga por isso, né? Então, esse cuidado que eles têm, por mais que seja um hospital público, eles têm um cuidado lá, o local que você ficou, o quarto que a gente fica, é a coisa mais linda, é tudo muito arrumado, muito... Sabe, eu fiquei encantada, todos nós, né, ficamos muito encantadas com o hospital, por mais que ele é um hospital público, ele é um hospital que ele entende essa necessidade que a gente tem de um local gostoso pra gente ficar, um acolhedor, né? Que lembranças você traz do hospital e desse momento todo, né, que você viveu, Lu? Eu trago lembranças muito boas, né? Eu não tenho lembranças ruins, não, Rô. Foram momentos assim que a gente ficava com medo, né? Tinha o momento de incerteza, mas eram momentos assim que eles passavam muita segurança e a família ali junto. Foi numa época ainda que tinha festa do peão lá, né? Inclusive o marido me deixou, mas a minha mãe foi festar esse ponte, né? Eu operada lá na casa e eles foram lá conhecer a festa do peão, pra vocês verem, né? Tipo assim, que momento que você tava passando ali, tão difícil, você tava operada de um câncer, mas mesmo assim as coisas, né, estavam leves, porque a gente tinha essa fé que tudo ia dar certo, né? Lu, o que mudou da Lu antes e depois do câncer? A gente fica mais confiante, né? Tem mais fé, mais esperança, fica mais forte, porque muitas pessoas falavam pra mim assim: ai, não, mas se fosse eu, não dava conta, não. Dá. A gente dá sim, né? Não dá, porque na hora que você tá passando pelo problema, Deus te dá essa força, Ele te dá o que você precisa, né? Então, assim, a gente dá conta sim, e depois que você passa por esse problema, você se sente mais forte, você sente que, menino, passei por um câncer, não vou dar conta disso, né? Então a gente fica mais forte. Hoje, o que você teria a dizer, né, para tua família, principalmente, né, que esteve todo o tempo do seu lado, e também para as pessoas que estão passando por esse momento, Lu? Que tem que ter fé, né? Tem que acreditar que vai dar tudo certo. Hoje em dia os hospitais mudaram bastante, né? Câncer não é uma sentença de morte. É um momento que você passa de insegurança, de dificuldade, né? Mas ele não pode ser maior do que você, né? Maior do que a nossa fé. Então a gente tem que buscar conhecimento, né? Buscar um médico. Não pode ficar assim, você desconfiar que tem algo de errado e você não procurar um médico por medo. A gente tem que procurar sim e tirar todas as dúvidas, porque quanto antes a gente descobrir, mais fácil de resolver. Lu, o pessoal sempre fala que o psicológico, né? Como é que foi para você tratar esse assunto? Como é que ficou
o seu dia a dia, o seu psicológico? Teve que passar por um processo? Lá tem um acompanhamento? Como é que é feito isso? Tem, eles oferecem pra gente, se a gente precisar. Oferece pra família, que também tá lá junto, se precisar, né? Graças a Deus não foi meu caso, né? A gente tava todo mundo ali junto. Então, não tive a necessidade de passar, por exemplo, por um psicólogo ou alguma coisa assim, né? Ficamos bem tranquilo, então foi bem... Lu, família. Nossa, é tudo, né? Sem eles, com certeza ficaria muito mais difícil passar por isso. Então, com eles foi momentos assim mais leves, né? Descontraído, onde eles faziam questão de mostrar pra gente que ia dar certo, né? Mostrar pra mim que em nenhum momento eles se abalavam, não. Eles estavam firmes ali comigo. Deus, em primeiro lugar, né? Sem Ele, jamais. Nunca. Sem Ele, inclusive, eu sou devota de Nossa Senhora. Logo que eu passei pelo câncer de intestino, eu fiz lá os exames para ver como é que estava e tinha uma mancha, um tumor no meu pulmão, né? Então, assim, aí eu falei, meu Deus, e agora? Tudo de novo, né? E entrei em desespero, falei, não pode isso. Era uma espécie de tipo, eu não estava aceitando que isso está acontecendo de novo comigo. E aí, eu procurei, naquela época eu não conseguia, assim, fazer os exames por aqui mesmo, eu tive que voltar lá pra gente saber o porquê dessa mancha. E aí eles me colocaram lá numa máquina, porque os exames, a tomografia dava que era a metástase do intestino, né, do tumor no intestino. Então eles iam passar para retirar a biópsia, né, para poder começar o tratamento. E quando eles me passaram lá pelaquela máquina, não estava aparecendo mais nada. Sumiu, tinha sumido. Falei, gente, como assim? Comecei a fazer promessa, né? Fiz promessa à Nossa Senhora e não tinha nada. Então, assim, nós consideramos a nossa família que é um milagre, porque nos exames ela estava lá, mas na hora de retirar a biópsia não acharam mais nada. Então, foi o momento, assim, mais importante de tudo, né? Apesar do câncer do intestino, esse momento de saber que Deus está com a gente o tempo todo, que Nossa Senhora está cuidando disso, né? Então foi um momento único, assim, emocionante na minha vida. Passado. Hoje eu não vou mais no hospital, eu não faço mais exames lá, né? Eu tenho um médico aqui em Pontes de Lacerda, ali no Mato Grosso, que eu faço meus exames periódicos, que preciso, que eles me instruíram que eu tenho que fazer. Então eu não vou mais lá no Hospital de Barretos, mas eu continuo me cuidando, né? Procurando os exames dos médicos. O amanhã? A Deus pertence, né? Então, o amanhã, Deus é que sabe. A gente tem que viver o hoje, aproveitar, né? Amar. E é isso, é viver esse momento único na nossa vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando a gente passa por esse momento, a gente dá mais valor ainda no hoje. Lu, qual o recado ou o conselho que você deixa, né, para as pessoas que estão passando por este momento? Quais são suas palavras? Que tenham fé, né, que não desanimem. O câncer, ele não pode ter tristeza com o câncer, né? Ele se alimenta disso. Então a gente tem que ter esperança, criar essa esperança, buscar a Deus, né? Uma religião, uma música, né? Uma igreja, mas a gente tem que sentir a presença de Deus ali do nosso lado, que isso é uma das coisas que mais nos deixa forte, né? E que aumenta ainda mais a nossa fé de que vai dar certo. Vai dar tudo certo. É um momento difícil, mas que já passou, né? Hoje já tem o quê? 11, 12 anos, né? Que eu passei por isso. Então, naquele momento parecia que não ia passar nunca, mas hoje já faz quanto tempo, né? Então, isso pode ser com qualquer com qualquer pessoa, mas a gente tem que ter fé. Uma palavra que resume tudo isso.
Gratidão. Sou muito grata ao hospital, né, que me acolheu muito, muito, muito bem. Lá eu falo que é um pedacinho do céu, porque lá você vê muitas pessoas com muitos problemas, mas é muita gente rindo, brincando, é um lugar leve, né? Você vê que é um lugar gostoso, não é, por mais que é um hospital, é um lugar onde você se sente bem. Tenho muita gratidão pelo hospital, tenho muita gratidão pela minha família, né? Por tudo que eles passaram ali juntinho comigo. E por todas as pessoas, porque nesse momento, né, tinha muita gente que ligava, mandava mensagem falando que estava rezando, que estava torcendo para que desse tudo certo. Então, nesse momento, a gente viu muita gente, muitos amigos, né? Você se emociona até hoje? Ah, com certeza. Não tem como falar desse momento e não chorar. E eu já sou chorona, né, Rô? Mas foram momentos assim que eu choro de gratidão, não é de tristeza. É de gratidão. Lu, obrigada por esse testemunho. Que Deus continue te iluminando, te abençoando. Amém. Né, com essa fortaleza toda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Vamos juntas lutar. Tão linda, forte e corajosa. Gente, abraça essa luta. É Outubro Rosa. Estamos juntas.